Nós te adoramos nessa noite, Senhor. Neste lugar que o Senhor preparou para cada um de nós. Como família nessa noite. Poder te adorar. Poder declarar a tua santidade. Poder colocar diante do Senhor cada uma das situações em que vivemos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de poder estar no teu altar, pela oportunidade de termos uma família na fé. Obrigado, Senhor, pelo amor incondicional que o Senhor tem por nós, mesmo sem merecer. A tua graça tem nos alcançado todos os dias. Vem, Espírito Santo, encher este ambiente. Não queremos igreja apenas de tijolos e cimentos e paredes e janelas. Queremos uma igreja viva, verdadeira, um avivamento chegando em nós para exalar sobre a nossa cidade, a tua vida, Senhor. Oh, nessa noite o nosso espírito te adora, o nosso corpo te adora. A nossa alma se rende a ti, Senhor. Todo ser humano seja influenciado nessa noite pelo ser Espírito. Teu doce, amado Espírito Santo de Deus possa encontrar em nós um lugar que clama por Ele, que espera por Ele, um clamor verdadeiro, Senhor, em nome de Jesus. Hoje é o Dia Internacional da Família. Quem sabia disso? Família é um projeto de Deus que deu certo. Por isso que disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. Aqueles que estão em Abraão, aqueles que fazem parte dessa descendência, serão benditos. Hoje à tarde, enquanto descansava um pouco, tive um sonho. Representava algumas coisas e nele a voz do Senhor falou comigo logo quando eu acordei. O que está por trás de uma adoração? Foi uma pergunta. O que está por trás da sua adoração hoje, nessa noite? O Senhor pergunta para você em particular. O que pode estar por trás de uma adoração? Estamos falando aqui de uma adoração só ao nosso Deus, o Rei dos Reis, não a outras coisas. Talvez os problemas, talvez a desistência interior, porque ela começa dentro, né? Talvez os medos, a distração que rouba o personagem principal, que é Jesus. Talvez a falta de dependência do Senhor.
que ultimamente tem sido grande a geração de independentes. Achamos que não precisamos tanto assim. Foi a mesma coisa que aconteceu com o inimigo, ou com Lúcifer, Satanás, não sei o nome que você prefere dizer. Gerou nele uma independência. Ele achava que estava bom assim, não precisava de Deus. Essa queda foi por causa de um orgulho muito grande. Esses dias, ouvindo uma mulher de Deus pregar, ela disse que orgulho é igual ao mau hálito. Todo mundo que está ao redor sente, menos a pessoa. Eu gostei dessa comparação, porque é verdade. E pior, é tão orgulhoso que não ora pedindo para que o Senhor revele e faça algo por aquilo. Mas hoje a pergunta do Senhor está dizendo: o que está por trás da nossa adoração? Um dia o inimigo confrontou Jesus também. E ele disse: só o Senhor Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Por que você está dizendo isso, pastor? Essa semana eu tive uma experiência muito ímpar, muito diferente. É uma pessoa que só toma um remédio para uma dorzinha de cabeça de vez em quando. As únicas vezes que eu fiquei internada foi quando eu ganhei meus 2 filhos. E de repente, me vejo internado para uma medicação. E algo que eu aprendi em meio a tantas outras que eu queria compartilhar hoje. Quando nós procuramos algo físico, nós somos incansáveis. Eu levantei 6 e pouco da manhã, fui num médico, aguardei a receita, fui comprar a medicação que ele me deu. A medicação não fez efeito. À tarde eu voltei a falar com ele logo após o almoço. Ele não estava, voltei às 3. Ele receitou outra medicação, fez um pedido de internação. Eu fui para um outro hospital, um outro médico me atendeu, uma outra medicação eu tomei. E o momento que eu fiquei sozinha, que eu estava num corredor, onde ninguém pode entrar comigo, nessa hora estava eu e Deus, Deus e eu. E eu falei: Senhor, eu já sei de tudo. Já estou o dia todo atrás de algum recurso. Mas eu me rendo, porque o meu recurso está em Ti. A única coisa que eu te peço, tira essa dor de cabeça. Eu sei que não foi a medicação que fez efeito. E o Senhor falou comigo assim: por que você não orou? Eu falei: mas o meu esposo já orou por mim. Ele já me ungiu. Ele já orou, ele já fez tudo que tinha que fazer. Aí o Senhor começou a me ministrar que fisicamente nós corremos atrás dos recursos até que ele aconteça. Mas espiritualmente a gente faz uma vez e para. Porque a gente gosta de dar ordens para Deus. Olha, Deus, é assim. Estou orando aqui, está repreendido em nome de Jesus, amém. Tem que acontecer. Quando nós buscamos Deus, tem que ser do nosso jeito. E na hora que a gente estabelece. E ele falou para mim assim: então, eu estava esperando você falar comigo. Sabe, é natural quando a gente precisa de dinheiro, a gente sai correndo num banco, fazer um empréstimo. É natural a gente ficar desesperado para resolver uma situação e buscar os meios legais para que elas aconteçam. Mas é engraçado que quando a gente busca o Senhor, logo a gente se cansa.
Porque a resposta não veio, eu não fico insistindo até lá alcançar. Você entendeu que quando um médico não deu certo, eu procurei outro. Quando uma medicação não deu certo, eu procurei outro. Eu tive 3 receitas de medicação diferentes. Enquanto eu não encontrasse o remédio que fazia efeito para mim, eu não ia me cansar de procurar de novo o remédio. Mas orar, a gente ora uma vez, tá bom, acabou. Não, é porque Deus não quis fazer. E nessa noite o Senhor pergunta o que está por trás da nossa adoração. O que é que está impedindo a gente de crer? O que é que está impedindo a gente de ter fé? O que está impedindo a gente de adorar de verdade? Geralmente a gente fala, orem aí por mim. No meu WhatsApp da reunião da Open, das pastoras de Maringá, todo dia tem um pedido de oração por alguma situação. Crente 6 horas, né? 6, ora aí para mim. Mas nós mesmos entrarmos na brecha, pontuar cada situação diante do Senhor, e enquanto não vê o resultado, continuar orando, nos perdemos nisso. Mas querido, não passe pelo que eu passei para você aprender. Por isso eu estou dando a dica hoje à noite. Quando você tiver algo, não procure primeiro os recursos materiais. Procura depois. Primeiro procure Deus. E se você não encontrou, continue procurando. Ora de novo. Ora outra vez. É assim que a gente faz quando uma coisa não dá certo. A gente tenta de novo, tenta outra vez, faz, arruma um jeitinho, faz qualquer coisa. Mas quando se trata de Deus, a gente fala, não, eu já fiz. Você já orou já? Senhor, revela-nos nessa noite o que está por trás da adoração, que deveria ser só para o Senhor e tem sido roubado pela distração do nosso orgulho, dos problemas, de tantas coisas que envolvem a nossa vida. Nessa noite, Deus, leva-nos a adorar. Leva-nos nesse lugar de íntima comunhão com o Teu Espírito Santo. Para aquele que deixou a glória, aquele que abriu mão de tudo, é nele que colocamos o altar da nossa adoração nessa noite. Para que o Seu nome seja sempre exaltado, sempre engrandecido. Que o Seu nome, santo nome de Jesus, poderoso, que lá na cruz nos libertou, possa nos libertar de tudo aquilo que impede a nossa adoração. E hoje, como Dia Internacional da Família, nós adoramos como igreja, declarando que a nossa família pertence ao Senhor. Tudo aquilo que tem roubado a adoração, tudo aquilo que tem estado por trás, seja desmascarado nessa noite, seja confrontado, para destruir todo plano, todo projeto que o Senhor tem para cada família aqui. Eu declaro, Deus, que aqueles que não conseguiram vir nessa noite, que quando eles estiverem pelo um culto pela internet, essa mesma unção possa exalar sobre as famílias, e vir a Tua cura, vir a Tua libertação, vir a Tua presença. Recebe a nossa adoração nessa noite, uma adoração diferente, consciente, que só a Ti eu devo adorar, nenhum outro
para a glória e honra do Senhor. Aleluia. Um abraço quem está do teu lado. Fala, vamos adorar ao Senhor comigo. Aqui, Senhor. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela
soberano sobre tudo, sobre todos. Tu és o Senhor. Sobre tudo, sobre todos, tu és rei, tu és Senhor. O teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança, meio à tribulação, fortaleza e esperança, dono do meu coração. Sempre renderemos adorando. Sempre renderemos confiando. Não temeremos nada até que Ele volte. É assim, Senhor, que vamos caminhar para a Tua glória. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou,
ti confiarei, em nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarei. Aleluia, aleluia.
Só o Senhor é o ser adorado. Só o Senhor. Tira as nossas máscaras. Tira os enganos de nós mesmos, Pai. Alinha-nos à tua vontade, ao teu querer. Tu és grande. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Chama Ele nessa noite para entrar no seu coração. Chama Ele para entrar naquele compartimento que está fechado. Aquele que você não deixa ninguém entrar, nem você mesmo. Aquele que você não abre mão por ninguém, por nada. Chama Ele para entrar nesse lugar. Chama Ele para entrar na sua casa, trazer salvação para sua família. Hoje é o dia da família. Começa a orar pela tua família nessa hora. Aqueles que precisam conhecer Jesus antes que Ele volte, porque o tempo está muito próximo. Começa a orar pela sua família. Coloca a tua família diante do Senhor. Fala, Senhor, vem de uma maneira completa. Não nos deixe enganados. Não nos deixe ser confundidos por nada. Vem, Jesus. Entra, Senhor, na nossa vida. Vem, Jesus, dentro da minha casa. Vem, vem, reina. Tu és poderoso. Vem com a tua cura. Vem com a tua salvação. Vem com teu amor, Senhor. Vem, Jesus. Vem com a tua bênção. Vem com a tua bênção sobre as nossas famílias nessa noite. Ainda bem que existe um Dia Internacional da Família, para poder comemorar a família, o plano original de Deus. Obrigado porque fazemos parte de uma família. Temos pais, temos mãe, temos filhos, temos esposos, temos sacerdotes, temos profetas, evangelistas, mestres, pastores, apóstolos, chefes de casa. Obrigado porque temos uma família na fé. Alguém que se compadece comigo, alguém que ora comigo, alguém que vai na minha casa, alguém que tem amizade. Obrigado pela minha família na fé, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Xerabarraçou que manarabai. Secanamai recharamanai recamanaçou. Chemacanai remastou que nemacheira. Chemara
Confronte nessa noite o que está por trás da nossa adoração e queima com o teu fogo, Senhor. Xeramassou e queimanais. Envolvam os seus filhos nessa noite com uma paixão por ti, um amor por ti, dependência de ti. Que voltemos para os braços do Pai. Xeramassou queimanais. Grande é o Senhor. Para sempre cantaremos. Grande é o Senhor. Quão grande é o meu Deus. Vamos cantar para sempre essa canção, Senhor, declarando a tua grandeza, o teu reinado, a tua soberania sobre as nossas famílias, sobre todas as famílias dessa terra. Todos os que são descendentes de Abraão, alcance profeticamente nessa noite. Aquelas que estão vindo à existência, chama a existência com glória e com honra. Nós chamamos a existência famílias restauradas, consagradas, santificadas a ti. Oh. Grande é o Senhor. Declaramos a grandeza. Com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, todos hão de ver, com grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande
Sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, eu chamo-te. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu,
sustenta a nossa família até o fim. Damos a Ti a honra, a glória, o domínio sobre tudo e sobre todos. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, as suas mãos e adore o Senhor. Você não precisa de música, você não precisa de letra, você não precisa de nada para adorar, simplesmente adore a Ele. Adore a Ele. A sua adoração é única, a sua adoração é o que Ele espera, a sua adoração é o que Ele deseja. Ele quer algo de você nesta noite, Ele espera você se mover para que Ele se mova. O que tem por trás da sua adoração é noite de avivamento, é noite de derramar, é noite de cura, é noite de milagre, é noite de vida, é noite do derramar da presença de Deus. Simplesmente adore a Ele. Aquilo que você anseia realizar na presença dEle, realize, opere, adore a Ele com todo o teu coração, com todo o seu ser, com toda a sua alma. Um dia perguntaram para Jesus sobre adoração, e o que Ele respondeu? Tem que ser de todo o coração, tem que ser de toda a sua alma, tem que ser com todo o seu corpo. Simplesmente adore. Oh, aleluia. Adoramos o Teu nome, Senhor. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Tu és digno de todo louvor, Tu és digno de toda honra. Engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que acabe o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que acabe o Seu amor. A cruz me libertou, 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 a cruz me libertou. A cruz de Cristo te libertou. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a morte e ressurreição de Cristo, o Senhor, o Messias, o Mestre, o Rei dos Reis. A cruz, seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Ela te deu vida, ela garantiu a salvação da sua família. A cruz te trouxe até aqui e te coloca diante da presença dEle, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela cruz, naquele dia no Calvário, que foi erguida e nela foi colocado o Messias, aonde foi pregado, crucificado e morreu por expiação dos nossos pecados. Aquela cruz nos trouxe vida eterna, nos trouxe nova vida.
E é a Ele, somente a Ele, Jesus, o Cristo, o Messias, é que adoramos. Somente a Ele que rendemos a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, a nossa casa, a nossa família. É só a Ele. Porque todas as coisas são por Ele, por meio dEle, para Ele. Tudo é por Jesus. Tudo se manifesta em Jesus. Tudo está em Jesus. Te rendemos glória, Senhor, e te exaltamos, pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aplauda Ele, dê gritos de júbilo, exalte ao nome do Senhor, pois Ele é santo, Ele é Rei, Ele é digno. Aleluia! As crianças, quero chamar as crianças que vão estar indo para suas classes. Você vai também? Aleluia. Os mestres, professores, vamos estender as mãos, queridos, vamos orar. Pai, abençoamos as crianças, declarando sobre elas a tua bênção. Que o Senhor ministre, que o Senhor possa verdadeiramente estabelecer a tua vontade. Sê com os mestres, professores ali e revela a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso te louvamos, te exaltamos, te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma olhada para a pessoa que está ao seu lado, fala para ela: que bom que você está aqui hoje. Fale para uma outra pessoa: que bom que você está aqui hoje. Diga para ela: me ajuda aí, é que eu não posso estar aí, irmão, que é difícil, tenta dizer, né? Eu não consigo estar aí, mas você está do lado aí. Diga para ela em meu nome, diga assim: olha, prepare-se porque Deus tem algo poderoso para você nesta noite. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jonas. Abra comigo a palavra, Velho Testamento, Antigo Testamento, Primeiro Testamento, no livro de Jonas. Queridos, nós estamos numa série de ministrações, a qual o Senhor tem ministrado, tem falado conosco, a gente tem tentado passar aquilo que Deus está imprimindo nos nossos corações. Essa semana eu mandei uma mensagem para o apóstolo Gésio, o meu pai espiritual, compartilhando algumas coisas que Deus tem falado comigo, para ver se testifica e realmente está de acordo com aquilo que ele tem entendimento daquilo que está acontecendo. E graças a Deus está alinhado verdadeiramente aquilo que ele, como apóstolo da nação brasileira, os apóstolos têm visto e ouvido e têm recebido da parte de Deus. Apesar de a gente estar ouvindo um som de crise, um som de corrupção, a gente está ouvindo um som que existe uma política completamente destrutiva na nação brasileira, uma política corrompida, uma política vergonhosa, uma corrupção instaurada em todos os setores da nação brasileira, onde a gente olha para o Brasil e vê que não tem mais jeito. O Senhor diz: este é o som do maior avivamento já previsto na nação brasileira. Você pode dizer amém? Este som é o som do maior avivamento que está vindo sobre o Brasil. E você é agente de avivamento. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é um agente de avivamento. Por isso estamos falando sobre preparando a geração do avivamento. Por isso Deus tem falado: prepare a geração do avivamento. Porque está chegando o dia do grande derramar. Está chegando o dia de um grande mover sobre a nação brasileira. E Deus, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não olha para a sua idade. Vou repetir. Deus não olha para a sua idade. Ah, eu sou muito novo. Ah, eu sou muito velho. Ah, eu estou na meia idade, no meio termo. Deus não olha para a sua idade. Deus não olha para a sua classe social, se é rico, pobre,
classe alta, média, baixa, meio baixa, pobre, paupérrima, mais baixo ainda. Deus não olha para o nível cultural. Eu sou PhD, doutorado, pós-mestrado, doutorado, não sei mais o que, chegando lá, quase vice-querubim, vice-deus. De tanto estudo que eu tenho, Deus não olha para isso. Deus não olha se eu sou analfabeto ou deixo de ser, tenho conhecimento de letra. Deus não olha para essas coisas. Deus olha para um coração rendido a Ele. Deus olha para um coração quebrantado, para um coração que me diz: Senhor, usa-me. É essas pessoas que Deus está buscando, são essas pessoas que Deus está desejando, são essas pessoas que vão ser os agentes de um poderoso avivamento sobre a nação brasileira. Porque nós, queridos, eu e você, somos a geração Josué e Calebe. A geração que não está olhando para a crise, que não está olhando para os gigantes, que não está olhando para os problemas, mas está olhando para a promessa de Deus. Deus diz: darei Canaã a vocês. Para imprimir na próxima geração, para imprimir nos nossos filhos, um legado que vai mudar a história do Brasil e das nações da terra. Por isso eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. Por isso ainda eu continuo dizendo, preparando a geração do avivamento. Eu não sei quantas ministrações dessa eu vou continuar. Deus não disse para parar. Eu tenho orado ao Senhor de novo. Mas Senhor, mais uma vez, até o meu povo abrir os olhos e entender o que eu estou falando com eles. O avivamento, queridos, não vai começar em São Paulo. O avivamento não vai começar em Brasília. O avivamento não vai começar em Salvador, em Natal, em Manaus, em Joinville, em Porto Alegre. Não, o avivamento vai começar onde tiver um adorador de joelhos clamando: ora vem, Senhor Jesus. Sabe Chuí? Uma cidadezinha que você nem sabe que existe muitas vezes no mapa. Pode ser lá que começa o avivamento no Brasil. Sabe no seu onde você mora? Lá no seu bairro? Pode ser lá que Deus levante o avivamento. Sabe Mandaguaçu? Pois é. Pode ouvir assim, pode sair alguma coisa boa de lá? E Deus diz: pode sair de lá um grande avivamento para a nação brasileira. Por isso, queridos, você é agente de avivamento. Por isso estamos falando sobre esses princípios elementares de um avivamento. Mas eu quero compartilhar com você algo que está em um livro inteiramente profético, que fala de um grande avivamento. Estamos falando de avivamento, vou falar de avivamento. O grande avivamento de Jonas. Amém? Vamos, me acompanhem na palavra de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 1, o início de Jonas. Diz a palavra de Deus: a palavra de Deus veio a Jonas, o filho de Amitai: prepare-se e vá à grande cidade de Nínive, e anuncie a ela que sua impiedade chamou a minha atenção. No entanto, Jonas, a fim de sair da presença de Deus, preparou-se para fugir para Tarsis, e desceu até Jope, encontrou um navio de partida para Tarsis, pagou a passagem e entrou a bordo, desejando viajar com eles a Tarsis e fugir da presença de Deus. Contudo, Deus enviou ao mar um vento violento, criando uma condição tão tempestuosa que ameaçava fazer o navio em pedaços. Os marinheiros estavam com medo e cada um clamava a seu Deus. Eles jogaram a carga do navio ao mar para facilitar o seu controle. Enquanto isso, Jonas desceu ao porão, onde ele se deitou e adormeceu com rapidez. O capitão do navio o encontrou e lhe disse: por que você está dormindo? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez ele se lembre de nós para não morrermos. Adiante um pouquinho, vá ao versículo 17, Jonas 1, versículo 17. Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias e 3
noites. Adiante mais um pouquinho, capítulo 4, versículo 11, o último versículo de Jonas. Diz a palavra, Deus dizendo, não deveria eu me preocupar com a grande cidade de Nínive, em que vivem mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir a mão direita da esquerda, sem contar todos os animais? Eu quero chamar a atenção de você sobre algo interessante no livro de Jonas. Jonas é um livro pequenininho, curtinho. Você já deve ter lembrado, né, daquela palavra do pastor Cláudio Duarte, falando de Jonas, comprando o bilhetinho. Vou chegar perto. Mas, queridos, eu quero levar você a pensar em algo mais ou menos assim. Pense um pouquinho comigo. Será que a nossa escolha nesse tempo, diante de tudo que nós temos vivido e visto no Brasil, será que nós vamos escolher fazer a diferença ou simplesmente ignorar a queda moral, ética, social que está ao nosso redor? O que nós vamos fazer? Pensa um pouquinho. Vamos procurar fazer algo diferente para mudar essa história ou simplesmente, deixa como está? Não tem problema não. O que nós vamos fazer? O que será que vai ser preciso acontecer para que haja um despertamento na igreja? Um despertar na igreja. O que será que precisa Deus fazer, precisa acontecer para que eu e você acordemos desse sono espiritual? Pensa um pouquinho comigo. Queridos, assim como Deus levantou um grande peixe para engolir Jonas, assim como Deus levantou uma tempestade que batia contra aquele barco, que diz a palavra que ia fazer em pedaços, Deus está movendo no mundo, não é só no Brasil não, no mundo, uma circunstância maior do que nós podemos imaginar, para que haja o maior despertamento, o maior avivamento da história, para que a verdadeira igreja se levante, tome uma posição e parta em direção à mudança para estabelecer o reino de Deus, para implantar a cultura do reino dele na terra. O livro de Jonas fala de um grande despertar espiritual, um grande avivamento. E olha o que aconteceu, olha que tremendo que você lê o texto do livro de Jonas, que quando veio esse despertar, veio esse avivamento, a partir do instante que iniciou o processo, quase 1 milhão de pessoas aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Olha só o que a Bíblia está nos dizendo. Então, queridos, isso é um retrato, a Bíblia nos mostra que é apenas um pano de fundo daquilo que pode acontecer hoje, se eu e você decidirmos buscar a presença de Deus, fazer a diferença e permitir que o Espírito Santo tome a nossa vida e gere em nós um grande avivamento. E é na história de Jonas que eu quero levantar alguns princípios muito práticos e rápidos para que nós possamos entender isso e possamos ser agentes de um poderoso avivamento na nossa geração. Amém? Então eu quero que você preste muita atenção, grave bem isso, porque eu sei que Deus vai estar falando poderosamente ao seu coração. E eu quero deixar uma tarefinha para todos aqueles que participam de uma célula. Porque eu não sei se você já fez essa pergunta ou questionando isso. Por que será que o pastor tem falado tanto essa questão de avivamento, preparando a geração do avivamento? O que Deus quer com isso? Então, tarefinha, converse na sua célula e tente discernir em Deus por que Deus tem movido e eu tenho pregado tanto sobre preparando a geração do avivamento. Compartilha na célula, você que participa com o seu líder de célula, e vamos ver se chegamos a um consenso daquilo que Deus tem para nós, porque Deus ele pode usar qualquer um de nós para falar uma grande verdade para todo o seu corpo. Então, tarefinha para células.
Primeiro princípio que Deus prepara, que Deus levanta para estabelecer um grande avivamento, está lá no capítulo 1, versículos 1 e 2. Primeira coisa, nós precisamos conferir a nossa bússola. Primeiro princípio, precisamos conferir as nossas bússolas. Por quê? Para que serve uma bússola? Para mostrar direção. Então precisamos conferir, sabe por quê? Porque Deus nos chama, Deus me chama, Deus chama você para lugares específicos, para fins específicos. Entenda isso. Deus nos chama, cada um de nós, para lugares específicos, para realizar algo específico naquele lugar. Temos que entender isso. No caso de Jonas, o que a Bíblia diz? Deus chamou Jonas para ir a Nínive pregar contra o pecado. Então, o lugar, Nínive, o propósito, pregar contra o pecado. Mas quando Deus chamou Jonas, isso é tremendo, queridos. Quando Deus chamou Jonas, Jonas disse assim: Senhor, eis-me aqui, envia outro, porque eu vou para Tarsis. Olha bem, Jonas, vá a Nínive. Amém, Senhor, eis-me aqui, põe outro no meu lugar para ir lá, porque eu não vou para lá não, eu vou para cá. Deus disse para Jonas: Jonas, vá. Jonas disse: não. Queridos, quantas vezes você já disse não para a vontade de Deus? Quantas vezes você disse não para aquilo que Deus tem para a sua vida? Sabe por quê? Porque o mais importante é estar indo na direção certa. O mais importante é estar indo pelo caminho certo. Deixa eu te perguntar, o que é mais importante? Um relógio ou uma bússola? Pensa aí, o que é mais importante? O relógio ou a bússola? Pensa comigo. O que é proveitoso para nós, o que vale para nós está no momento que nós estamos vivendo hoje. Tudo que nós estamos vivendo hoje, se nós não estamos indo na direção certa, se não estamos vivendo a vontade de Deus, se não estamos caminhando no correto de Deus, o que adianta? Não adianta nada, é perca de tempo. Então, se nós desejamos caminhar na direção certa, nós precisamos, olha lá, primeiro, de uma bússola pessoal. Versículo 2, a parte A. Eu preciso de uma bússola pessoal. Deixa eu te falar, Deus havia levantado outros ministérios proféticos naquele momento de Jonas. Até mais ungidos que Jonas, mais poderosos em poder do que Jonas. Mas nenhum deles Deus chamou para ir para Nínive. Quem era contemporâneo de Jonas? Amós, Abacuque, Obadias. Mas Deus não chamou nem Amós, nem Abacuque, nem Obadias para ir para Nínive. Deus chamou Jonas. Já pensou nisso? Nínive era a vontade de Deus para Jonas. Nínive era o desejo de Deus para Jonas. Por isso, queridos, eu quero que você entenda: Deus tem uma Nínive para cada um de nós. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: Deus tem uma Nínive para você. Queridos, Deus te colocou, entenda isso, Deus te colocou na igreja, aqui na Ágape, ou na sua igreja se você não é da Ágape, ou na sua família, ou na sociedade que nós estamos, Maringá, por exemplo, para ser agentes de um grande despertar espiritual, agentes de avivamento, agentes de implantação do reino dele. Você não está na Ágape por acaso, você não caiu de paraquedas aqui, você não está aqui apenas para preencher um hall de membros, ou simplesmente para sentar numa cadeira azulzinha bonitinha, ou simplesmente para ter o nome Ágape. Deus te colocou aqui com um propósito.
E Deus está dizendo para mim e para você: vá a Nínive. Vá cumprir o propósito que eu tenho para você. Por isso que eu te pergunto: onde você está indo, queridos? Para onde você está indo? Deixa eu te dizer, só tem 2 caminhos que nós podemos trilhar na nossa vida. 2. Ou o caminho que nos leva a Nínive, ou o caminho que nos leva a Tarsis. Só 2. Ou o caminho que vai me levar a um poderoso avivamento, ou o caminho que vai me levar à destruição. Só tem 2, não tem 3. A pergunta é: qual caminho nós estamos andando? Então, queridos, eu preciso da minha bússola pessoal centrada naquilo que Deus tem. Eu preciso de entender isso e saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Segundo, eu preciso de uma bússola apontada, direcionada. Sabe por quê, queridos? É como se Deus pegasse um mapa, fizesse um círculo em vermelho em volta de Nínive e desse dado para Jonas: ó, é isso aqui que eu quero, cara. A minha bússola tem que estar apontada para a vontade de Deus. Deus foi específico com Jonas, queridos. Deus não deixou, não foi que nem Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Ué, mas para onde que é isso? Não, Deus deixou claro: cara, Jonas, seguinte, você vai para Nínive. E aí, queridos, que algo interessante que nós precisamos entender: Nínive era um lugar um tanto quanto interessante. Era a maior cidade do mundo antigo. Foi fundada por Nimrod, logo depois da Torre de Babel, da divisão das línguas. Nínive era uma cidade que tinha muros com mais de 100 metros de altura. Uma cidade que tinha aproximadamente 1 milhão de habitantes nela e em torno dela. Era uma cidade completamente cruel e brutal. Uma cidade com habitantes completamente selvagens, que pegavam os seus próprios filhos e queimavam ao ar livre, que tiravam o couro, escalpelavam as pessoas, tiravam o couro, a pele, e deixavam no sol para morrer. E Jonas sabia disso. Nós precisamos, queridos, conhecer a história e a cultura e os costumes da nossa Nínive. Eu preciso saber onde eu estou, eu preciso conhecer a história. Nós também estamos vivendo num mundo brutal, num mundo cruel, num mundo selvagem. Precisamos, queridos, entender isso, mas Deus nos chamou para ir e cumprir um propósito. Não importa o que nós estamos vendo, não importa a degradação social, não importa os níveis de corrupção, não importa a brutalidade, a perseguição. Eu tenho que cumprir aquilo que Deus me colocou para fazer. Eu não posso olhar, não dá, é difícil. Ninguém disse que seria fácil. Porque hoje, queridos, qual que é a mentalidade hoje? A mentalidade do liberalismo. E qual que é essa mentalidade? Se você se sente bem, então faça. É assim. Você se sente bem? Então faz, é isso. Mas eu não encontrei isso na Bíblia até hoje. De repente o pastor Fábio, mestre, ele pode falar: não, tem na Bíblia. E eu vou pedir perdão para você, mas eu ainda não encontrei na Bíblia Deus dizendo: se você se sente bem, então faça. Ou alguma coisa que cogitando isso. Nós temos que saber aonde Deus quer nos levar e saber o que fazer quando Deus nos levar. E terceiro, precisamos de uma bússola com um propósito. Versículo 2, parte final. Deus chamou Jonas para ir a Nínive pregar o quê? Contra o pecado. Qual o propósito da ida de Jonas a Nínive? Pregar contra o pecado. Eu tenho que saber qual o propósito de Deus na minha vida. Eu tenho que saber por que Deus me mandou para Nínive, para minha Nínive. Eu tenho que saber por que Deus me plantou aqui. Eu tenho que saber se Deus quer me usar como apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre. Se Ele quer me usar como líder de célula, como discipulador. Se Ele quer me usar como professor na escola, no estudo bíblico dominical. Eu não sei. Eu tenho que saber para que Deus me plantou aqui.
E não apenas ficar assim, eu estou aqui por causa disso, legal. Não, queridos, vou fazer alguma coisa. Ei, faz, anda, vai. Deus te chamou para dança. Glória a Deus, chamou. Então, queridos, vai fazer aula de dança. Se matricule na aula de balé com a Sandrinha. Vai fazer contemporâneo. Faz alguma coisa. Deus te chamou para o ministério infantil. Aleluia. E daí? Vai aprender. Vai saber como cuidar de criança. Vai estudar. Vai no Google, irmão. No Google tem tanta aula que você vai ficar assim meses estudando. Qual o propósito que Deus tem na sua Nínive? Qual o propósito que Deus tem com você na sua Nínive? Desempenhe e execute esse papel. Por isso, queridos, nós precisamos verdadeiramente estabelecer verdadeiramente esse entendimento da nossa bússola e caminhar por isso. Segundo princípio, por grande derramar espiritual e avivamento, considerar as nossas consequências. Repita comigo: considerar as minhas consequências. Está lá no capítulo 1, versículos de 3 a 6, versículos 15 e versículo 17 de Jonas, capítulo 1. Jonas em nenhum momento considerou as consequências da sua desobediência a Deus. Vou repetir. Jonas em nenhum segundo, em nenhum momento considerou as consequências de estar desobedecendo à vontade de Deus. É só você ler lá. Queridos, quero que você entenda, desobediência é sempre uma queda, é sempre indo para baixo, é sempre na descendente. Deixa eu te perguntar, você já viu alguém cair para cima? Ninguém cai para cima, todo mundo cai para baixo. E desobediência é queda, desobediência é descendente, desobediência é cair. Então vamos observar, queridos, o que acontece quando alguém desliza para longe da vontade de Deus em desobediência. Primeiro, versículo 3, parte A do versículo. Existe uma queda, uma descendência nas suas decisões. E aqui vou pegar no pé, desculpa aí. Algumas das palavras mais tristes nós encontramos na Bíblia é quando nós vemos a Bíblia dizer assim: mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis. Por quê? Não foi para lá que Deus mandou Jonas ir. Não era o propósito de Deus para Jonas. Podíamos até pensar que Jonas era um homem humilde. Podemos até pensar que Jonas foi um cara assim desafiador e desafiado para a sua época. É verdade. Podemos pensar dessa forma e olhar para isso. Mas Jonas teve uma oportunidade que Deus deu tremenda de ver um grande avivamento na sua geração, de um grande derramar do Espírito Santo na sua geração, mesmo que o Espírito Santo não existia naquela época. Ele foi chamado por Deus para isso. Agora Jonas, queridos, chegou numa encruzilhada. Ele chegou num momento de decisão diante de Deus. Ele chegou num momento de escolha, e a escolha dele foi uma decisão errada, totalmente fora da vontade de Deus, uma decisão que o levou para uma queda vertiginosa. É só você ler. Agora, pensa comigo, quantos de nós estamos numa encruzilhada, numa esquina de decisão, tentação de um lado, ou pecado do outro lado? Quantos de nós estamos diante dessa encruzilhada, que está lá o desejo diante da minha frente, que está lá o Satanás com uma bandeja, mostrando tudo que ele pode oferecer, e agora, qual a decisão que eu tenho, qual a escolha que eu vou ter, qual a decisão que eu vou tomar? Sabendo que e todos nós sabemos que nós só temos dois caminhos, ou um caminho de vida, ou um caminho de morte, não tem outra. Outros podem estar até pensando hoje, queridos, Andréia falou que é o Dia Internacional da Família.
Mas quem sabe hoje muitos estão pensando em deixar a vontade de Deus para a sua família, para o seu ministério, para o seu trabalho, para a sua empresa, para a igreja, e tomar uma decisão errada. Precisamos pensar. Porque aí entra a segunda queda, que é a queda na direção. A descendência na direção. Sabe por quê? Porque as decisões que tomamos determinam as direções que nós vamos ter. As minhas decisões determinam as minhas direções. A Bíblia diz que Jonas, descendo para Jope, ouviu um navio que ia para Tarsis, comprou a passagem e fez o quê? Entrou no navio. Olha só, ele foi para Jope, viu um navio que ia para Tarsis, comprou passagenzinha, entrou e foi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as pessoas que tomam um caminho para longe da presença do Senhor, o faz premeditadamente. Vou repetir, todas as pessoas que decidem sair da presença de Deus ou ir para longe do Senhor, fazem isso premeditadamente. Não é acidente, não é por acaso, aconteceu. Não, é mentira. Faz consciente de que está fazendo a coisa errada. Sabe muito bem o que está fazendo. É premeditado, assim como Jonas. Porque é muito perigoso, queridos, justificar a nossa obediência. Ou melhor, desobediência. Isso aqui eu acho tremendo. É muito perigoso eu justificar a minha desobediência, o meu erro, com as coisas, como que se as coisas parecessem, está tudo funcionando, está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. É interessante isso. Sabe, olha bem, Jonas viu um navio que estava no lugar certo, na hora certa, preparado para fazer a coisa certa. Pensa comigo. O navio estava lá, tudo pronto para partir para Tarsis. O vento estava favorável, as ondas não tinha tempestade. Aí ele chega na bilheteria para comprar o bilhete, para comprar a passagem. Pergunta o bilheteiro, quanto custa? É tanto. Eu tenho dinheiro, olha, está contado, me dá aí. É de Deus, é de Deus. Glória a Deus, olha lá, o navio está aqui, eu estou com dinheiro. Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. É muito fácil eu justificar a minha desobediência, achando que as circunstâncias cooperam ao meu favor e que isso é a vontade permissiva de Deus. Algumas pessoas acham que só porque as coisas estão no lugar certo, da maneira certa, parece que está tudo conspirando a favor, é a vontade de Deus. Parece. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Porque às vezes não é Deus que está promovendo isso, mas é o inimigo. Sabe por quê? Porque o inimigo sempre tem um barquinho pronto para nos levar na direção oposta da vontade de Deus. Ele tem sempre algo, tudo preparando para nos colocar longe da rota da vontade de Deus. E a gente acha que é a vontade de Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Quando Deus me manda para Nínive, queridos, eu não posso ir para Tarsis. Sabe por quê? Porque se eu entender isso e eu fizer isso, daqui a pouco vem a tempestade, irmão. Daqui a pouco vai vir os ventos. Daqui a pouco vem a tormenta e eu vou ser lançado no mar. E eu vou ser jogado em meio ao mar. E eu não posso ficar justificando os meus erros por aquilo que eu tenho entendimento, por aquilo que eu acho certo. Mas eu tenho que olhar segundo o que a palavra me ensina, o que a palavra diz. A verdade é que nós queremos desobedecer à vontade de Deus. É simples assim. Nós não queremos fazer aquilo que Deus tem para nós. É simples assim. E quando eu decido isso, já tenho o barquinho pronto para nos levar. Satanás já preparou tudo. Porque a Bíblia diz que por 2 vezes Jonas queria fugir da presença do Senhor.
Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que não tem como fugir da presença de Deus? Você sabia disso? Porque às vezes você pode até pensar assim, não, eu vou fugir da presença de Deus, olha, eu vou correr daqui, eu vou para tal lugar, eu vou para sei para onde, eu vou fazer alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa ir a lugar nenhum para estar em algum lugar, porque Deus está em todo lugar, em todo tempo. Então quando eu quero fugir da presença de Deus, eu vou fugir diretamente para Deus. Já pensou nisso? Não tem como sair, correr não. Se correr o bicho pega. Sabe a historinha? Se ficar o bicho pega. Não tem jeito. Não tem como fugir, queridos. Quando a pessoa ela tem uma queda na sua decisão, uma queda na sua direção, a terceira coisa que acontece, uma queda no seu discernimento. Perde discernimento. Queridos, quando veio a tempestade, a palavra diz que a tripulação daquele navio começou a orar para o seu Deus. E Jonas? O que Jonas estava fazendo? Foi para o porão dormir. Estava tudo atribulado, um corre-corre danado, e Jonas foi dormir. Todo mundo preocupado se ia morrer, e Jonas foi dormir. E eu acho que o capitão só descobriu que Jonas estava lá no porão porque ele roncava mais alto que eu. Aí ele desceu lá e falou, opa, tem um cara escondido aqui. E isso geralmente acontece, querido, quando homens e mulheres deixam a vontade de Deus. Sabe onde Jonas deveria estar? Liderando aquela reunião de oração. Era lá que Jonas tinha que estar. Sabe, queridos, o que acontece? A falta de oração é uma das principais características das pessoas que passam a dormir espiritualmente. Não consegue orar mais. Não consegue ter tempo com Deus mais. O cansaço bate a porta. Não consegue entender o que significa essa verdade nas nossas vidas. E podemos pensar por que as pessoas estão dormindo e perderam consciência então da vontade de Deus, da presença de Deus, da pessoa de Deus. Sabe, existem muitas pessoas que estão no meio de uma tempestade. Nós estamos no meio de uma tempestade, irmão. Os ventos estão batendo nesse navio e muitos estão fazendo o quê? Dormindo. E a gente marca, olha, vai ter reunião de oração na igreja, é quarta-feira, 6 da manhã. Literalmente está dormindo. Vai ter sexta-feira, 11 horas da noite. Está dormindo. A gente chega para os discípulos e fala assim, você precisa orar todo dia. Pastor, é difícil. Eu não consigo. Eu não sei o seu discipulador, mas eu pego no pé dos meus. Todo discipulado eu pergunto, como é que está sendo o teu tempo com Deus? Está aqui, o Edson, Luiz Fernando, Felipe, Pastor Fábio, Ricardo que está aí, o Jefferson. Como é que está seu tempo com Deus? Porque eu não quero ser muleta para ninguém. Pai, ora por mim, preciso de uma resposta, Deus precisa falar. Vai orar, irmão, põe o joelho no chão. Eu não sou uma muleta de ninguém. Deus fala com você. As pessoas estão dormindo. Por isso, muitos de nós parecem estar, sabe, queridos, completamente distantes da vontade de Deus. Completamente perdidos diante daquilo que está acontecendo. Tudo à nossa volta conspira contra e a gente está lá. No soninho. Sabe, quantos aqui tem celular e usa como despertador? Amém. Quando ele desperta, tem um botãozinho escrito soneca, não tem? Aí você aperta e vai dormir um pouco mais, não é? Queridos, ninguém gosta de despertador, sabia disso? Ninguém. E espiritualmente é a mesma coisa, ninguém gosta de despertador, e Deus está despertando, Deus está bradando, acorda, levanta, e a gente está com o botão de soneca apertado no nosso despertador espiritual, está lá, o dedão seguro lá no botão soneca, me deixa dormir, não quero acordar não.
E Deus está tentando chacoalhar, e Deus está tentando gritar, fazer alguma coisa, acorda! E nós estamos lá dormindo. As pessoas preferem, queridos, estar dormindo do que discernir os problemas que estão acontecendo na sua família, na sua casa, discernir os problemas do seu trabalho, os problemas que estão acontecendo na igreja. Não, deixa quieto, eu vou ficar aqui no meu cantinho, tá bom aqui. No meio daquela tempestade, queridos, Deus estava dizendo: Jonas, acorda. No entanto, Jonas não ouvia nem a tempestade. Quem dera ouvir a voz de Deus. Quem dera. Estava dormindo, completamente despreocupado, inconsciente dos problemas que estavam acontecendo em meio à sua volta. Aqueles marinheiros, aquela tripulação, até ortodoxa, descrente, que cria em outros deuses, tinha mais noção do problema e do perigo do que o próprio Jonas. Então é hora de acordar. Porque quando nós caímos, queridos, e não tomamos a consciência das consequências, nós temos o problema na decisão, uma queda na decisão, uma queda na direção, uma queda de discernimento, e aí vem o pior, uma queda que nos leva às trevas, uma queda que nos vai levar, uma queda descendente às trevas. Agora, pensa comigo, imaginou a condição de Jonas naquele peixe, o fedor que era lá dentro? Já pensou nisso? O fedor que existia dentro daquele estômago daquele peixe, escuro, sendo chacoalhado de todo lado por 3 dias e 3 noites, diz a palavra. Já pensou nisso? Já tem noção do que isso significa? Agora, queridos, ali naquele ventre daquele peixe, havia um movimento constante, não parava, porque aquele peixe subia, descia, ia para frente, ia para trás. Você imagina o que Deus fez? Deus pegou o Jonas que estava dormindo e falou: agora eu vou te acordar, negão. Você não quer acordar, agora eu vou te acordar. Pôs naquele peixe, imagina, acorda, rapaz. Já que você não quer acordar por bem, eu vou dar um jeito e acordo por mal, não tem problema. Mas você vai acordar, você vai. Já pensou nisso? A gente é tão poético, né, ao ler a Bíblia, é tão assim intelectual, é tão assim romântico. E Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe. Uau! Agora você acha que foi fácil, irmão? Vai perguntar para Jonas, vai. 3 dias ali. Como é que foi o negócio? O peixe levou Jonas até o fundo do oceano. E deixa eu te dizer uma coisa: quando Jonas foi lançado ao mar, o peixe já estava cumprindo o cronograma de Deus. Ele já estava lá com a boquinha aberta esperando o Jonas cair, porque ele sabia que um homem chamado Jonas ia ser lançado para que ele comesse. O peixe estava cumprindo o cronograma de Deus, o propósito de Deus. Já pensou nisso? Deus foi tão misericordioso, queridos, que colocou Jonas num colchão lindo de espuma de gordura. Né? Vou dar uma ideia aí para quem mexe com colchão, é o Fernando. Um colchão de espuma de gordura. Deus foi bom com Jonas. Pensa que foi mal, não, foi bom. Jonas precisava acordar. Deus sacudiu Jonas até que ele acordasse, literalmente. Deus preparou aquele peixe para Jonas. E deixa eu te dizer para você, Deus tem preparado um peixe para você. Olha para a pessoa que está ao seu lado, me ajuda aí. Deus tem preparado um grande peixe para você. No capítulo 2, Jonas finalmente acorda e ora dentro da barriga do peixe a Deus. Você vai ver lá. No capítulo 2, Jonas entende o negócio e fala: Senhor. Jonas foi desperto espiritualmente pela presença de Deus. Jonas acordou do sono. Jonas decidiu buscar a vontade de Deus. E ele pediu para Deus uma segunda chance, de poder ir para Nínive e pregar e fazer a vontade dele. Se não fosse isso, queridos, a segunda, a terceira, a milésima chance de fazermos a vontade de Deus, nós nunca conseguiríamos ir para a nossa Nínive. Nós precisamos clamar ao Senhor uma segunda chance para irmos em direção à nossa Nínive.
Queridos, você já parou para pensar? Quem já leu o livro de Jonas aqui? Amém. Você já parou para pensar que no livro de Jonas, tudo obedeceu à vontade de Deus? Pensa comigo, o peixe, os ventos, a videira, o bicho, tudo obedeceu à vontade de Deus, menos Jonas. Só Jonas não obedeceu. Você já parou para pensar, se você lê ali, que Jonas demorou muito mais tempo para se arrepender e voltar ao plano verdadeiro da vontade de Deus, do que toda a cidade de Nínive? Olha só, queridos, Jonas demorou muito mais tempo do que Nínive para se arrepender. Será que é necessário isso acontecer na nossa vida hoje? Da mesma forma? Quando no capítulo 3, olha que interessante. Quando Jonas muda de ideia, a cidade de Nínive muda de ideia, e Deus muda de ideia e decide não mais destruir Nínive. Olha que tremendo, quando a gente entende o que a palavra diz. Está lá no capítulo 3. E nós precisamos mover nas nossas vidas. E entender, nós precisamos centralizar a nossa vida na vontade de Deus. Quanto tempo vai ter que passar para que eu e você obedeçamos à vontade de Deus? Quanto tempo? E o terceiro princípio, para gerar um grande avivamento, está no capítulo 1, versículo 3, e capítulo 4, versículo 11, que é contar os nossos custos. Levantar, saber de quanto vai ficar custo, qual o custo disso tudo. Levantar, contar os nossos custos. Jonas, queridos, pagou a passagemzinha dele para Tarsis. Ele teve que pagar essa passagem para entrar naquele navio que o levaria para Tarsis. Nós vemos isso lá no capítulo 1. E todos nós vamos pagar a nossa tarifazinha, vamos pagar o nosso bilhetinho quando fugimos da vontade de Deus. Todos nós vamos pagar esse custo. Impreterivelmente, não adianta fugir. E você começa a ver na história que essa foi a viagem mais cara que Jonas poderia ter pensado que aconteceria na vida dele. Ah, foi só um bilhetinho. Não, imagina. Foi a viagem mais cara que Jonas enfrentou na sua vida. Será que é isso que precisa acontecer conosco hoje? Você já considerou quais seriam os custos para que Deus venha mover um grande avivamento aqui na Ágape ou em Maringá? O que Deus espera para que isso aconteça? Qual é o custo disso? Já pensou nisso? Pastora Kelly, com Cidade de Adoração, qual é o custo do avivamento chegar em Maringá? Nós, queridos, ou vamos pagar um preço baixo para que o avivamento aconteça hoje, ou nós vamos pagar um preço inflacionado. E preço inflacionado no Brasil a gente sabe bem, né? Uma obra que era para custar 1 milhão, custa 5. Então, ou nós vamos pagar um preço baixo pelo avivamento hoje, ou vamos pagar um preço muito inflacionado para algo acontecer mais tarde, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Muitos de nós, queridos, muitos, de repente, você não tem esse problema, mas muitos acham que vai chegar uma hora mais conveniente, uma hora melhor, para que a gente possa buscar a face de Deus verdadeiramente, e entrar nesse rio de avivamento, de viver o avivamento, de fluir nesse rio poderoso de Deus, gerar isso na nossa família, gerar isso na igreja, na nossa cidade, na nossa nação. Ah, não é agora não, pastor, aí a gente usa aquele texto, existe tempo certo para todas as coisas, debaixo do céu. Aí Deus diz, existe, e existe o tempo do peixe engolir também. Você ficar 3 dias lá dentro. A gente tem que parar com essa filosofia, queridos. Porque quanto mais tempo demorarmos para buscarmos a face de Deus, sermos agentes desse avivamento, maior será o preço que temos que pagar. Porque não existe avivamento sem pagamento de preço. Não é mais fácil ir para Nínive
do que hoje. O preço não é menor do que hoje e agora, não. Quanto mais demorar, mais caro fica, mais custoso fica, mais complicado fica. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem um aquário gigante com os seus grandes peixes no céu e alimenta eles todo dia, e cada peixinho tem um nome, o meu e o seu, e no momento certo Deus vai mandar esse peixe para nos engolir. Temos que entender isso, a palavra é clara. Qual vai ser o tamanho das circunstâncias? Qual vai ser o tamanho das lutas? Qual vai ser o tamanho do peixe que precisa vir para as nossas vidas, para que possamos decidir ir para a nossa Nínive, para que acordemos do sono e decidamos verdadeiramente caminhar pelo projeto, pela vontade de Deus? Eu não sei, pastor, por que está acontecendo essas coisas na minha vida? Eu sou dizimista, eu sou isso. Amém, irmão, você está obedecendo a voz de Deus? Você está ouvindo o que Deus está falando para você? Você está caminhando naquilo que Deus tem para você? Enquanto não mudar a rota e entrar na vontade de Deus, vai continuar assim e vai piorar. Está escrito, eu não estou dizendo nada que não está na palavra, irmão. Deus quer que caminhemos na vontade dEle e não na minha vontade. Até porque morto não tem vontade. Paulo diz que não sou mais eu quem vivo. Se eu não vivo, eu estou morto. Se eu estou morto, morto não decide nada, irmão. A pessoa, você está lá, não, vou colocar esse terno no morto. Não, esse não, que eu não gosto dele não. Pega o outro. Eu vou colocar rosa. Não, eu não gosto de rosa. Tem que ser margarida. Irmão, morto não tem vontade. Deus disse: eu não deveria ter compaixão de Nínive, a grande cidade que existem mais de 120 mil pessoas que não sabem a diferença entre a sua mão direita e esquerda, assim como muitos animais. Jonas tinha perdido, queridos, a referência e a importância de um avivamento. Jonas começou a reclamar das coisas erradas. Jonas começou a reclamar das coisas erradas. Será que eu e você estamos reclamando das coisas erradas diante de Deus? Murmurando? Quando o derramar espiritual veio sobre Nínive, quando o avivamento chegou em Nínive, Jonas não estava em Nínive. Ele tinha saído da cidade. Jonas deveria estar na cidade, conduzindo aquele povo ao arrependimento e à oração entregue a Jesus. Mas Jonas não estava em Nínive. Jonas estava fora de Nínive. Sabe, porque deixa eu falar uma coisa para você. Se nós não pagarmos esse preço hoje para o avivamento, sabe quem vai pagar? Você sabe quem vai pagar o preço? Quem vai ter que pagar esse preço? Sabe quem paga? Os nossos filhos. E o preço? Inflacionado. É esse o legado que você quer deixar para o seu filho, para a sua filha? É isso que você quer deixar para eles? É isso? Será isso? Se nós não tomarmos um posicionamento hoje por esse grande avivamento, os nossos filhos vão sofrer nas próximas gerações. Vão sofrer e muito. Vão ser perseguidos, humilhados, rejeitados. Se nós não tomarmos posicionamento hoje e decidirmos pagar o preço, os nossos filhos vão pagar um preço muito maior que o nosso. Parece que as pessoas nesse século perderam a referência, perderam a sintonia com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com a voz de Deus. Em vez disso, em vez de estar sintonizado na estação do Espírito Santo, está sintonizado na estação da carne, na estação do diabo, na estação do mundo e as suas concupiscências. Esses sons do mundo têm atraído muito mais as pessoas dentro da igreja, tem atraído muito mais as pessoas que estão fugindo da vontade de Deus e têm dormido, porque é gostoso.
e tem perdido o foco daquilo que verdadeiramente Deus tem estabelecido. Tem ficado aquém e não tem visto aquilo que está acontecendo em sua volta. Não tem prestado atenção na degradação, na destruição que tem se levantado ao seu redor. Não tem feito absolutamente nada. A gente chega nas celas e fala, gente, vamos orar por vidas, vamos trazer as pessoas, vamos convidar. A gente está nem aí. Se for para o inferno, o problema é dela. Quem mandou não aceitar Jesus? Os líderes de célula que se virem, vai evangelizar, eu não. A gente não nem está se preocupado com as pessoas que estão indo para o inferno. Estamos nem aí. Minha casa está bem, meu marido está bem, minha esposa está bem, meu trabalho está bem, então o resto que se exploda, entre aspas. É bem assim que temos vivido hoje, no século 21. Precisamos mudar a estação do nosso rádio e sintonizar a estação do Espírito Santo, sintonizar a estação da vontade de Deus, em ouvir a voz de Deus. Eu acredito que Deus está preparando uma circunstância poderosa para que levante o remanescente, aquelas pessoas que vão trazer um avivamento poderoso sobre o Brasil e as nações da terra. Deus vai acordar milhões de pessoas. Deus vai despertar milhões de pessoas. Deus está chamando você hoje. Deus está despertando você hoje. Deus está tocando despertador espiritual hoje para você. Para que todo o nosso mundo, para que a nossa família, para que o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação, as nações da terra alcancem um poderoso avivamento. Se você pretende ser agente de avivamento, você precisa checar a sua bússola. Você precisa contar os custos e, acima de tudo, considerar as consequências de tudo isso. Se não, Deus está preparando um grande peixe para te engolir. Por isso Deus tem falado conosco. Prepara essa geração para o avivamento. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nesta noite queremos clamar a Ti, Senhor, desperta essa geração. Desperta as nossas vidas para tudo que o Senhor tem. E move, Senhor, verdadeiramente para algo poderoso. Nos alinha, Senhor, ao Teu propósito, à Tua vontade. E nos alicerça no Teu querer, para que cumpramos aquilo que o Senhor tem determinado. Que possamos acordar do sono e sermos alinhavados à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, nesta noite, clamamos a Ti, Senhor, buscando a Tua face, porque sei que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completá-la nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar, queridos. A Kelane foi levar a Júlia no hospital. Então nós vamos orar pela Júlia. E se tem alguém enfermo, eu já queria pedir que você se colocasse em pé, que nós queremos orar por você. Está passando por alguma batalha física na sua saúde? Aproveita para colocar em pé agora, que nós queremos orar. Eu quero estar orando pela Kelane, pela Júlia. Não sei o que está acontecendo. Ontem ela já não estava bem, né? Parece que é uma infecção. Uma intoxicação alimentar, mas vamos estar orando para que Deus venha intervir, amém? Erga suas mãos, erga sua mão ao céu e ore comigo. Pai, nós na autoridade do nome de Jesus, declaramos sobre a vida da Júlia a Tua bênção. Deus, o Senhor é fiel e justo, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, nós não estamos ali com ela, mas como o centurião disse para o Senhor, se o Senhor desse uma palavra, um milagre aconteceria. Nós clamamos hoje, libera dos altos céus uma palavra de cura sobre a vida da Júlia, que o Senhor estabeleça a Tua vontade sobre ela, que o sangue de Jesus venha restaurar, limpar, purificar e restaurar toda a vida dela. Nós declaramos toda essa enfermidade caindo por terra na autoridade do nome de Jesus e profetizamos em concordância como igreja,
igreja a cura do Senhor, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Quero abençoar você que está em casa, está nos assistindo pela internet, que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida e que essa palavra entre no seu coração e a cada dia gere os frutos de um poderoso avivamento. Eu te abençoo em nome de Jesus.